Bom dia a todos. Vamos fazer mais um React, dessa vez com o professor Rock, especialista em geopolítica e relações internacionais. Então, vamos lá começar, sem mais delongas. É um perigo para o mundo, porque é um país que está crescendo muito, é um país que tem um modelo e um sistema ditatorial, eh, as pessoas não têm acesso e não têm liberdades individuais, tudo é controlado. Talvez dá para a gente dizer que seja a maior ditadura da história da humanidade, de controle, porque 1,5 quase 1,4 bilhão de pessoas controladas no nível que eles controlam, não é qualquer coisa. E obtendo um sucesso. Que ele fala um dado interessante, que provavelmente é a maior ditadura que se tem notícia da história, já que o Império Soviético tinha uma população menor, né? Então, nós vemos aí que a China acho que até 1,4 bilhões de habitantes, né? Então, realmente conseguiu, então, estabelecer a maior tirania, né, ou ditadura, conforme for o melhor termo, da história, né? Porque lá tudo é vigiado, as pessoas não têm liberdade de expressão, todo mundo vive com medo de falar alguma coisa mais agressiva contra o governo e ir para a cadeia, ou mesmo, né, desaparecer. Econômico, pelo menos dizendo. Mas aí tem o outro lado da moeda também, né, e quem está assistindo a gente tem que entender, porque depois as coisas não acontecem do jeito que as pessoas preveem com as suas torcidas, e aí elas não entenderam como é que a análise deu tão errada. E as coisas não são tão óbvias assim. E qual que é o outro lado da moeda? Sei lá, trazer aqui alguns pontos econômicos, por exemplo, do desenvolvimento chinês. A gente está assistindo um desaceleramento do crescimento da economia chinesa. O que significa isso? A China cresceu muito durante 30 anos e cresceu muito rápido. E esse é o maior case de sucesso de crescimento econômico já visto. Ponto. Ok, mas uma coisa é você crescer quando você é muito pobre, é muito fácil de você crescer muito rápido. Então, aí ele comenta então que a China cresceu muito rápido, né? Crescia 10, 11%. Lembrando que o Brasil, né, no chamado milagre econômico brasileiro, no tempo do Médici, não estou elogiando o Médici, só estou reportando um fato histórico, chegou a crescer nesses níveis, acima de 10% também. Se não me engano, no tempo do Juscelino Kubitschek também, não vou elogiar o Juscelino Kubitschek, o Brasil também teve um momento de alto crescimento, mas o chamado milagre econômico brasileiro foi superior ao crescimento do Juscelino Kubitschek. Quem tiver aí dados mais acurados e quiser colocar aí nos comentários, eu agradeço. Agora, me lembro de algumas coisas, quando a China estava crescendo a taxas elevadas há 20 anos atrás, nem lembro mais quando, tinha alguns analistas que faziam projeções com base naquele crescimento, e diziam, então, vai passar os Estados Unidos em X anos. As previsões foram todas por água abaixo. Por quê? Eles cometeram um erro primário, um erro de achar que aquele crescimento ia ser prolongado por tempo indeterminado. E não é. Não é porque o país está crescendo bastante num certo tempo que ele vai continuar isso no futuro, né? Eu não sei se essas análises o pessoal fazia para ganhar audiência, mas era uma coisa relativamente comum há uns 20 anos atrás, né? E também lembro de projeções relativas ao Japão nos anos 80, se não me engano, também falando que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos, que estava num crescimento mais intenso. Também um dado completamente fora da realidade. Depois o Japão entrou numa crise e até foi atropelado pela China, né? Bom, vamos lá. Porque você está num nível tão baixo que qualquer pequenas coisas que você fizer vão fazer toda a diferença para o país. O difícil é quando você atinge o que a gente chama, a armadilha de renda média. Quando uma nação chega na sua renda média. Isso é interessante, porque se nós temos aí nações, principalmente que saíram de guerra, né? Por exemplo, o caso de Angola, que quando saiu da guerra e foi pacificado, chegou a crescer 20% ao ano.
A Alemanha, no pós-guerra, também é chamado de milagre econômico alemão, aliás, feito com muita competência, né? Muita competência. Quanto a administração da economia na Inglaterra foi um desastre, a da Alemanha foi muito bem feita. Mas, então, em períodos de que o país sai de uma guerra, ou um período de extrema pobreza, é muito fácil, é mais fácil crescer a taxas elevadas do que depois quando enriquece, fica mais difícil, né? Então é isso que ele vai comentar aí que está certo. E aí nós estamos falando por volta de $12.000 de renda per capita. Daí para frente, começa a ser muito mais difícil de crescer, porque a base é muito mais larga, é muito maior. Então, como é que você vai gerar tanta riqueza em cima de coisas, assim, que já não é qualquer coisinha que eu fizer? Você precisa dar saltos gigantescos. Pra vocês terem uma ideia, só existem 38 nações na humanidade, no mundo, que atingiram esse estágio. São economias avançadas, economias desenvolvidas, economias ricas. Nós só temos 38 países nesse status, com esse status. E aí, desses 38, né, é, todos eles cresceram gradativamente para conseguir romper essa barreira da renda média, dos 12.500 per capita, e eles fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial, gradativo. Só que, desses 38, 19, só 19, tiveram um crescimento de 2,5% ou mais de PIB. Hoje está todo mundo se perguntando quanto que a China vai crescer. E não, a China não vai crescer mais 6, 7, 8. Talvez não vai crescer nem 5. Talvez o número assim estimado aí hoje é a China crescer 2,5. E se ela crescer 2,5, nós temos que comparar com a história dos outros países que chegaram nessa mesma barreira e como que eles passaram. E aí, olhando para esses 19 países, aí tem alguns dados curiosos e interessantes. Dos 19, todos, com exceção de 2, tinham um perfil demográfico positivo. O que é isso? A população ativa trabalhadora crescia a uma média de 1,2%. A China tem um perfil demográfico negativo. A população chinesa, ela está diminuindo, a população ativa chinesa está diminuindo a uma média de 0,5% por ano. Você tem as duas exceções que eu comentei, Lituânia e Letônia conseguiram crescer acima dos 2,5% ou 2,5% por ano, passando dos 12 mil de renda, mesmo não tendo um perfil demográfico positivo. Mas aí não é só a questão positiva, porque para você crescer você precisa de algumas coisas, você precisa de capital, você precisa de mão de obra. Esse dado demográfico é de vital importância. Se o país está com um crescimento negativo populacional, cada ano que passa vai diminuindo a população, realmente fica muito difícil acreditar num crescimento sustentado a longo prazo. Além da China, a Coreia do Sul está com um problema grave aí, né? Está com crescimento negativo, se não me engano, é um dos maiores do mundo, né? A Rússia, por causa da guerra, né? Eu acho que antes da guerra ela já estava sofrendo isso, agora com a guerra contra a Ucrânia também está com um crescimento negativo, ou seja, está perdendo população, o Japão também. Então, esses países aí, como China, Japão, Coreia do Sul e Rússia, fica muito difícil acreditar num crescimento sustentado por causa da perda de população, né? Porque sem gente para trabalhar e sem mercado consumidor, fica muito difícil progredir. Aí talvez, eu não sei se ele ainda vai desenvolver, mas no Báltico parece que é nos países que saíram, né, eles pertenciam então à União Soviética e aí se integraram com a economia europeia e aí tiveram um grande boom, né? Parece aí que é um caso meio excepcional. Agora a China, que é um país gigante, Rússia, outro país grande em área, população acho que por volta de 140 milhões de habitantes, Coreia do Sul, qual a população da Coreia do Sul? 50 milhões, fica difícil acreditar em um crescimento sustentado aí no longo prazo, né? E você precisa de
produtividade. Produtividade é o bom uso do seu capital, que seria o quê? Quanto dinheiro que eu coloco para gerar mais dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, hoje a China precisa colocar $8 para gerar $1 de PIB positivo. Por que isso? Porque é o que a gente chama de capital não produtivo. O que é um capital não produtivo? Ele não é eficiente. Então, assim, eu construí uma estrada em cima de outra estrada que já existe. Tipo, eu vou ter retorno com aquela estrada? Não, já tinha uma estrada ali. Mas eu preciso ter uma outra estrada? Não, esse capital ele não vai me retornar da mesma maneira. E a China está num estágio de desenvolvimento econômico onde ela está gastando nas mesmas coisas, sem ter o mesmo retorno. No começo, 30 anos atrás, a economia chinesa precisava de infraestrutura, como o Brasil precisa. Mas depois de 30 anos de investimento, não adianta você construir mais 300 milhões de quilômetros de trem-bala daqui para cá. Porque já tem um trem-bala, porque já tem uma estrada, porque já tem um aeroporto. Não tem gente para usar esse aeroporto. Então esse investimento, ele começa a ser não produtivo. Se a gente comparar uma década atrás, a China tinha que gastar $4 para gerar $1 de PIB, de crescimento de PIB. Hoje está em 8. Ou seja, o capital chinês está sendo muito mal usado. E isso tem a ver com o modelo econômico chinês. Por que isso acontece? Eu achei esses dados bem interessantes. Tudo isso daí faz total sentido mesmo, né? E lógico, você já tem uma infraestrutura grande, fica construindo mais, fica chovendo molhado. Aí com esse capital excedente chinês, a China tem que investir aonde? No exterior, claro, né? Então vai investir na África, mesmo na Europa, está tendo investimentos. Propósito de investimento aqui na América do Sul, o capital tem que ir para algum lugar, né? E como a China tem ambições aí geopolíticas de dominar o mundo, né? Então tem que investir em outros locais, porque lá na China muitas coisas já estão saturadas, né? Inclusive tem reportagens, né, de prédios abandonados porque houve um excesso de produção e tal, não tem gente para ocupar, estradas vazias, etc. Vamos lá. Porque é óbvio que você tem os interesses de um partido único, você tem as decisões econômicas sendo tomadas por critérios muito mais políticos do que só econômicos. Toda economia é comandada pela política, mas você quer alguma racionalidade econômica. Essa é uma discussão aqui do Brasil. O Banco Central deve ou não mexer nos juros. A vontade política do Lula é que mexa nos juros. Sim. Qual que é o critério econômico? A inflação tem que estar controlada para fazer Os isso. dados econômicos. Então, assim, mas o presidente do Banco Central não tem nenhuma visão política? Até tem. Mas se ele só usar a política para tomar a decisão, nós vamos ter problema. Exato. O que eu quero dizer é que o modelo chinês, ele é um modelo de proteção das vantagens políticas, em primeiro lugar. Tudo que eu faço tem um objetivo político. Então, eu quero te dar emprego. Não é porque eu escolhi o caminho mais produtivo economicamente. É porque se eu não te der emprego, você vai sair na rua para protestar e você vai derrubar o Partido Comunista Chinês. Então, a lógica política, ela impera no modelo chinês. E uma hora, isso ia ter que aparecer. As pessoas estão sonhando, babando, maravilhadas. Nossa, mas a China, ela é tão gigantesca. Ela consegue pegar e falar, vamos construir uma estrada, e desapropria, tira todo mundo da frente, a estrada fica pronta em 1 mês. Parece tudo maravilhoso. No começo, foi maravilhoso. Daqui para frente, a lógica econômica precisa entrar dentro do sistema chinês. Só que isso vai na contramão dos interesses daqueles que detêm o poder. Então, voltar só um pouco para a história da dívida, né? Eu falei que você precisa, então, de mão de obra. A China tem um perfil demográfico ruim, ou seja, difícil dela continuar mantendo esse crescimento. Mas tudo bem, ela vai ser fora da curva porque ela vai crescer os 2,5 e com um perfil negativo. E nenhuma grande economia conseguiu fazer isso desse jeito como ela está fazendo. Tudo bem. Mas aí a gente tem que olhar para a dívida. E aí, lembra aqueles 19 países que conseguiram passar? A gente olha para os 19, todos eles tinham uma dívida média de 170% do PIB. Nesse momento que eles estavam passando essa renda média de 12.500 per capita. A China, até 2008, antes da crise econômica, tinha uma dívida de 150% do PIB. De 2008 em diante, ela começa para suplantar a falta de consumo dos Estados Unidos, das exportações. O modelo econômico chinês, ele transita de uma economia primariamente de exportação para uma economia de investimento. Quem está fazendo esse investimento? O governo. E aí a gente volta para esse problema que eu estava descrevendo do investimento ser alocado não com uma lente econômica, mas com uma lente política. E aí, então, você começa a gerar muito investimento em coisas que não dão retorno. E o endividamento chinês começa a crescer. E aí, até 2015, dos 150%, cresce para 220% do PIB. Hoje,
Está em 275% do PIB. Realmente estou impressionado aí com os dados aí do Rock, ele demonstrando muito conhecimento com números aí na cabeça, bem interessante. Eu gosto dessas análises assim geográficas, geopolíticas, análises econômicas e fazer um combinado delas, né, usando também estatística, comparativo com outros países, acho tudo isso bem interessante. E realmente ele tem razão, porque se um país ele faz investimentos pensando num domínio político e não retorno econômico, isso aí vai ter problema. Então, por exemplo, a economia, as grandes empresas americanas fazem investimentos em geral, claro, né, uma outra, claro que não. Em geral, visando o retorno econômico, né? Uma visão diferente da China. Então, obviamente, com finalidades diferentes, vão dar resultados diferentes. Há uma outra questão que eu gostaria de comentar da China, é que a China violou um certo princípio muito defendido por aqueles que defendem Inglaterra e Estados Unidos, de que crescimento econômico e capitalismo andariam junto da liberdade, ou seja, uma nação que adotasse um sistema capitalista, sistema de livre mercado, teria que obrigatoriamente ser um regime livre, sem ser uma ditadura, sem ser uma tirania. Porque se ela for uma tirania, isso daí interferiria na economia e levaria o país ao colapso. Uma coisa andaria com outra, né? Liberdade e livre mercado da China provou o contrário, né? Então, com um partido único e um sistema tirânico que oprime as pessoas, né? Inclusive religião, né? A religião católica ela é perseguida, mesmo assim eles conseguiram fazer um desenvolvimento econômico surpreendente lá, provando que as leis da economia, elas são, primeiro que as leis da economia de livre mercado, investimento, tudo isso funciona, e funciona independentemente de se ter liberdade de expressão ou não, ou seja, a economia ela tem uma realidade que é distinta da liberdade, conforme violando essa visão que esses liberais, tipo liberais ingleses, americanos, defendiam, né? Isso é muito perigoso, porque, então, uma das grandes críticas ao mundo soviético é que não havia, então, um crescimento econômico, não havia uma força econômica, as pessoas lá na União Soviética tinham filas para comprar produtos, os bens de consumo não funcionavam, tinham que morar em apartamentos apertados, então relacionavam isso com um sistema ditatorial. A China provando que é possível consolidar um certo capitalismo, ainda que não seja perfeito, capitalismo perfeito tem lugar nenhum, que é possível conciliar esse capitalismo e regras de mercado com um sistema de partido único. Ela ela realmente rompeu e resolveu uma das grandes crises, das grandes críticas que se faziam à União Soviética. Isso é um problema sério, porque esse modelo chinês pode ser adotado em outros locais, né? Dívida chinesa. Nenhum país conseguiu, grande, desse tamanho, vencer a barreira da renda média de 12.500 per capita com uma dívida deste tamanho. E a dívida só tende a crescer porque o capital está sendo mal alocado, porque é um investimento não produtivo. Voltamos para o problema inicial, né, da alocação política e não econômica. E aí, assim, então, o que está em jogo, né? Vamos olhar. Se a China vai crescer 2,5%, isso é otimista, vai. Talvez ela não consiga bater os 2,5%. E os Estados Unidos crescer 1,5%, e a gente manter inflação meio na média, moedas estáveis e tal, a China não consegue, gente, passar os Estados Unidos. E se passar, nem em 2060. Então isso que a China vai se tornar o maior país do mundo, você não acredita que isso possa acontecer, digamos, nos próximos anos? Mas não está perto. As previsões inicialmente, há 10, 15 anos atrás, eram em 2020 a China, o PIB chinês vai passar o PIB americano. Não aconteceu. Então, últimas considerações, eu gostei bastante, né, das análises do professor Rock, parece bem preparado, com números aí na cabeça, muito interessante, os números, projeções, é isso mesmo, isso que eu falei no começo do vídeo, 20 anos atrás, falaram, até 2020 e tanto, no máximo 2030, a China já vai ser a maior potência do mundo, e o que nós estamos vendo não é isso, mas também tem uma outra questão, não basta só superar em produção industrial, em PIB, né?
quantidade de valores produzidos, comércio, indústria, agricultura, né? Os 3 ramos, né? Também a questão financeira, né? A China ainda não tem o domínio financeiro do mundo. O domínio financeiro do mundo ainda tá ligado aos Estados Unidos e também alguma coisa na Inglaterra e alguma coisa na Suíça também. Então, enquanto não for rompido o domínio financeiro que existe em Nova York, Londres e Suíça, já vista que a Suíça, então, o Banco Central dos bancos centrais fica na Suíça e envia diretrizes para todos os bancos do mundo obedecerem. Caso isso não seja feito, eles vão sofrer represálias, como aconteceu no Irã, e é o que parece também aconteceu no Vaticano, nos últimos meses do pontificado do Bento XVI. Então, enquanto o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, obviamente, tiver o controle financeiro do mundo, a China não tem como passar, ainda que tenha uma produção industrial maior que a americana. Só vai ter a China realmente dar as cartas para o mundo inteiro quando houver um controle financeiro do mundo. Isso aí não tem nada que está apontando nessa direção. Se fala em novos sistemas de financiamento, usar novas moedas além do dólar, mas isso ainda é muito incipiente. Enquanto as cartas forem dadas de Wall Street, a força chinesa ainda não vai ser completa, né? Porque realmente o sistema financeiro acaba indiretamente controlando a economia e moldando muito do que as nações podem ou não podem fazer, né? Existe todo um controle financeiro consolidado ao longo dos tempos que é muito pouco abordado. A verdadeira ditadura que tem lá em Basileia, que disciplina as relações bancárias, é uma coisa assim assustadora, e isso aí é muito pouco abordado, né? Talvez no futuro a gente tenha interesse aí de abordar alguma coisa aí nesse sentido, mas isso aí fica para depois. Então, em relação à China, então, Estados Unidos, isso aí, quem está com medo da China passar os Estados Unidos, eu acho que vai demorar ainda muito tempo, se é que isso vai acontecer. Meu palpite é que não vai acontecer, não dá. A China está aí com esse crescimento negativo populacional, não há perspectiva de mudança do eixo financeiro de Nova York e Londres para a China. Então, muito difícil. Pode ser que aconteça, mas, como se diria no jogo de truco, estou trucando isso daí. Então, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, siga nas redes sociais, e também, se você quiser aprender mais sobre esse tema e outros de história, se inscreva na Escola da Verdade Histórica. Temos aí várias aulas já, como Método Ler, História dos Estados Unidos, História Universal, História da França, História do Brasil, Impérios Coloniais, Marxismo. Tem um material aí bem vasto, já gravado, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E também recomendamos para aqueles que querem saber mais das coisas, fazer o curso do Jonas Bressan, né, de inglês, chamado B-Way, porque quem não sabe inglês está limitado, né? Porque a língua mundial é o inglês. Então, a pessoa quer progredir no trabalho, quer ter acesso a uma bibliografia que é escrita na língua inglesa, ainda não está traduzido para o português, e muito livro não vai ser traduzido nunca, tem que aprender inglês. Também vai viajar, tem que saber inglês. Então, não perca a oportunidade. Se inscreva aí no curso de inglês B-Way do Jonas Bressan, links na descrição. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado.